Oi, pessoal! Chegamos na nossa aula 5. Vamos conhecer um pouco sobre a ISO 9001-2015. Vamos conhecer sua estrutura e vamos falar das principais seções. Vamos lembrar que a ISO 9001 é a norma dentro daquele conjunto de normas de sistema de gestão da qualidade, é a única que certifica. Então, ela dá o caminho para a empresa seguir algumas atividades para alcançar uma certificação ISO 9001, que indica que a empresa tem um sistema de gestão da qualidade, o SGQ. O nome dela é ABNT ISO 9001-2015, requisitos para um sistema de gestão da qualidade, requisitos mínimos, tá? Ela data de 2015, é bem novinha. Aqui nós temos um contexto. A norma ela informa que um sistema de gestão da qualidade tem que ter o propósito de evitar ou minimizar a ocorrência de casos de não atendimento de requisitos dos clientes, que são as não conformidades. E isso vai contribuir para o bom atendimento e também para a redução do desperdício. Aí ela informa, para isso, essa ISO propõe um conjunto de atividades de gestão que, se bem implementadas, devem contribuir para a redução de não conformidade e desperdícios. Então, a ideia de desenvolver as atividades que a ISO 9001 propõe é justamente evitar os desperdícios e as não conformidades e, assim, ter foco no cliente, tá? Então, vamos conhecer a estrutura da norma, vamos caminhar pelas suas seções, explicando como a empresa precisa desenvolver o que a norma indica, e lembrando que, através de uma auditoria externa de terceira parte, quando a empresa contrata uma empresa de auditoria, ela pode passar por esse processo e ser aprovado ou não na questão de ter os requisitos mínimos para o SGQ. Se ela for aprovada, ela vai ter a certificação ISO 9001-2015. Se não, às vezes a auditoria acontece o quê? A empresa precisa se adequar e a questão da auditoria vai acontecer novamente para verificar se a empresa conseguiu ou não o certificado, tá? Vamos lá, gente. Vamos conhecer a estrutura desta norma. Bom, e aqui nós temos a estrutura da ISO 9001-2015. Ela é composta de uma introdução e mais 10 seções. A introdução, ela traz um pouco sobre os princípios da gestão da qualidade ou os fundamentos da gestão da qualidade, para mostrar que a norma ela envolve esses fundamentos quando menciona requisitos para um SGQ. Vou citar para vocês, para a gente lembrar os princípios da gestão da qualidade. Foco no cliente, liderança, envolvimento das pessoas, abordagem de processo, abordagem sistêmica para a gestão, melhoria contínua, abordagem baseada em dados, em fatos e não em achismo, e, claro, a gestão entre os fornecedores ou as partes interessadas. Tá? Então, a norma ela começa a falar sobre isso para mostrar que os requisitos para um SGQ estão baseados também nos fundamentos da qualidade. Na seção escopo, seção 1, ela menciona os limites da norma, onde inicia e onde finaliza. Na seção 2, referências normativas, ela não faz menção a nenhuma outra norma. Na seção 3, termos e definições, é apresentado definições para vários termos comuns à gestão da qualidade, como definição de processo, qualidade, conformidade, não conformidade, sistema e assim por diante. A partir da seção 4 é quando a norma estrutura os requisitos para o SGQ. Então, nós vamos começar a nossa aula pela seção 4. Vamos ver primeiro como a norma estrutura essas seções. Observem que aqui nessa figura nós vamos ter as seções de 4 a 10 da ISO 9001 estruturada de acordo com o ciclo PDCA. Então,
a norma ela diz: existem ações a serem desenvolvidas dentro das empresas que são para o planejamento do SGQ, que são para a execução do SGQ, para verificar a eficácia desse SGQ e para buscar melhoria contínua. Então, ela procura estruturar isso em cima do PDCA. Observem, pessoal, que nós vamos ter aqui no P as seções 4, 5 e 6. No D, no ação, nós vamos ter a seção 7 e 8. No checar, na seção C do PDCA, nós vamos ter a seção 9 e na última etapa do PDCA, nós vamos ter a seção 10 para melhoria contínua, quando o PDCA exige que a gente busque ações de melhorias, tá? Então, nós vamos estudar nessa aula 5, tudo que trata a fase de planejamento do SGQ, segundo a ISO 9001. A seção 4, ela menciona a necessidade da empresa apresentar o seu contexto da organização. E as subseções dentro da seção 4 são entendendo a organização, necessidades e expectativas, escopo do SGQ e seus processos. Para entender a organização, que é a primeira subseção, o 4.1, a norma ela lembra que a organização precisa determinar questões externas e internas que sejam pertinentes para o seu propósito e para o seu direcionamento estratégico. E, claro, essas questões externas e internas precisam estar relacionadas também a todos os fatores que podem afetar o alcance de resultados para o seu próprio SGQ. Então, vejam que a norma mostra como requisito mínimo para um planejamento a empresa se autoconhecer e que essas questões internas e externas estejam alinhadas ao seu direcionamento estratégico. Isso é um fator importante para a ISO 9001. Ela traz a ideia de que gestão da qualidade é um fator estratégico para as empresas. Bom, nós vamos ter algumas ferramentas que podem auxiliar as empresas nesse processo. Nós poderíamos aí desenvolver uma análise de SWOT para ajudar a empresa a determinar essas questões externas e internas. Na subseção necessidades e expectativas, a empresa mostra que é necessário a empresa identificar as partes interessadas para o seu sistema de gestão da qualidade. São os famosos stakeholders. Depois que identifica, a norma indica que é necessário entender os seus requisitos, porque é a partir da determinação desses requisitos que nós vamos montar o sistema de gestão da qualidade. Em relação ao escopo do sistema de gestão da qualidade, a norma lembra que é a hora da empresa determinar os limites do SGQ, até como uma forma de eu conseguir avaliar o SGQ depois com a eficácia requerida. Se eu limito o SGQ, eu sei aonde está atuando o SGQ e aonde eu vou poder analisar. Bom, aqui tem um caminho para você criar o escopo do SGQ. Geralmente o escopo, quando uma auditoria interna vai acontecer, você vai buscar esse escopo através de uma frase. E nessa frase, ou nesse textinho que a empresa monta para o escopo, você deve responder estas perguntas. Onde a empresa está localizada? Quais os produtos e serviços são vendidos pela empresa? Em qual mercado local físico a empresa atua? Para quem essa empresa vende? E quais os processos que afetam diretamente o SGQ? É atendimento ao cliente? É o processamento de algum produto? É o marketing? É a venda? Atendimento ao público sobre reclamações? Enfim, você precisa determinar quais os processos que afetam o SGQ e mostrar nesse escopo. Na última subseção da seção 4, é SGQ e seus processos. Quando você delimitou quais os processos estariam relacionados ao SGQ lá no escopo, agora é a hora de você mostrar a relação entre esses processos. E aí a norma indica que você mostre isso através de
determinação de entradas e saídas, da sequência e interação desses processos, quais os critérios e métodos para controlá-los, recursos necessários para eles existirem, quais as pessoas responsáveis por executar estes processos, qual a abordagem de risco e oportunidades, que forma você vai avaliar, melhorar e se você está documentando toda essa questão de análise de processos. Tá? Isso é planejando o SGQ. Você precisa conhecer a interação entre os processos e esse é o caminho que a norma mostra que é necessário ser feito para isso. Na seção 5, liderança, a empresa está, a ISO 9001, ela está se remetendo à alta direção. Então, é a alta direção que vai ser avaliada pela auditoria, quando eu falo de liderança. E nós temos 3 subseções aí: liderança e comprometimento, política da qualidade e responsabilidades. Então, em resumo, essas 3 subseções estarão voltadas para que a alta direção precisa se responsabilizar pela eficácia do SGQ, assegurar que a política da qualidade e os objetivos da qualidade sejam estabelecidos e estejam compatíveis com a estratégia da organização e também objetivos alinhados a essa política. A alta direção precisa assegurar a integração dos requisitos do SGQ nos processos da organização, precisa promover o uso da abordagem de processo e da mentalidade de risco e assegurar que os recursos necessários estejam disponíveis. Então, é isso, em resumo, que a seção 5 nos traz. É necessário a empresa desenvolver no planejamento do SGQ. E, por fim, na seção planejamento, é verificado riscos e oportunidades, ou seja, a organização deve planejar ações para abordar riscos e oportunidades. Objetivos da qualidade, é verificado se a organização está mantendo informação documentada sobre os objetivos da qualidade. Lembrando que esses objetivos vão mudar. Toda empresa ela vai fazer uma melhoria contínua e vai estar modificando esses objetivos. Então, a auditoria vai entender como a empresa está realizando essa mudança, por que está realizando, e isso tem que ser documentado. E o planejamento das mudanças. A empresa precisa mostrar qual o propósito da mudança. Você avaliou as consequências? Qual a integridade do SGQ quando você realizou essa mudança? Foi possível manter essa integridade? Você tem disponível os recursos na hora de executar mudanças? E foi feita a alocação, realocação de responsabilidades e autoridades? Então, isso é indicado na seção 6, como forma de planejar o que pode acontecer no SGQ, antes mesmo de você colocá-lo em prática. Ok, pessoal, essa foi a nossa aula 5 no módulo 2. Desejo a vocês bons estudos e até a próxima aula. Fiquem com Deus.